Meus amigos, o primeiro dos grandes eventos da intertemporada da NFL chegou. É o NFL Scouting Combine. Mas aqui um canal que ensina a galera que está começando a acompanhar o esporte. Muita gente não sabe do que se trata e isso é muito importante para os novos jogadores que vão entrar na NFL em setembro, tá? Então a gente tem o draft lá em abril. E o draft é quando os times da NFL selecionam os jogadores das universidades. Pois esses times da NFL, eles têm uma informação até agora, que são as informações que vieram dos jogos das universidades. Ou seja, a gente assistiu lá Ohio State e Michigan, e assim eu consegui ver os jogadores. Então eu tô vendo que esse cara tem o talento, eu tô vendo que esse cara tá indo muito bem, mas eu preciso de mais. Eu preciso, por exemplo, saber as medições dos jogadores. Altura, peso, envergadura, né, a distância de uma mão a outra. Eu preciso saber o tamanho da mão de quarterbacks, eu preciso saber medições. Isso é uma das coisas importantes. Mas eu quero que esses caras passem por desafios atléticos. Eu quero saber qual é a velocidade deles num tiro de 40 jardas, o quanto eles conseguem levantar no supino, né? Do you even lift? Pois é, tudo isso acontece no NFL Scouting Combine. Desde, olha, 1982 os times fazem esse combine, tá? Desde 77, aliás. Esses jogadores vão todos lá para Indianápolis hoje em dia, lá no Lucas Oil Stadium, que é o estádio dos Colts. Uma região mais ali fácil de acessar para todas as principais faculdades, enfim. E lá eles vão fazer uma série de testes e desafios e medições para os times da NFL terem um pouquinho mais de noção antes de draftarem esses caras lá no final de abril. Que testes eles fazem? São físicos, medições e também, ó, teste mental. Vou dar um exemplo. Tiro de 40 jardas é um dos mais importantes, porque é aí que você avalia a velocidade, aceleração e explosão dos jogadores. Xavier Worthy, wide receiver, não era cotado para ser muito alto no draft, pelo seu desempenho na faculdade. Ele foi no combine e ele quebrou o recorde de velocidade no tiro de 40 jardas. Hoje o recorde da NFL é dele, 4.21. E aí ele foi selecionado muito mais cedo por causa disso. Mais do que isso, desafio de levantamento de peso, salto vertical, salto em distância, o 20-yard shuttle, em que você faz um circuitinho para ver a sua velocidade, mas não só isso, mudança de direção, o three-cone drill, que é justamente isso também, o shuttle de 60 jardas para saber mais em distâncias longas, né? Cada posição tem os seus desafios específicos e isso é muito importante, porque os desafios são divididos por posição. Por exemplo, quarterbacks, eu quero ver ele lançando a bola. Receivers, eu quero ver eles recebendo a bola. Jogadores de linha ofensiva e defensiva, eu quero ver eles levantando peso. Então isso é muito importante. Mais do que isso, entrevistas. Cada time tem a possibilidade de fazer 60 entrevistas em intervalos de 15 minutos. Então eu quero saber. No ano passado ficou bem famoso algumas entrevistas do Caleb Williams, do Drake May e do Jayden Daniels. Eu lembro eu lembro dos técnicos perguntando para os caras assim, então nessa situação, o que você faria e tudo mais. Brian Daboll fazendo com o Jayden Daniels e tudo mais. Isso tudo acontece também. Mais coisas, o Wonderlic Test. O Wonderlic Test, ele tá caindo no conceito um pouquinho, mas ele sempre foi considerado um dos melhores indicadores de inteligência dos jogadores. Quanto o cara foi no Wonderlic? E ele ainda avalia isso muito bem, mas agora tem uma questão assim, tem jogadores muito inteligentes que não vão tão bem na faculdade. Então como que você usa esses dados? Isso é o mais importante do Combine. Isso é o mais importante do Combine. Mas para quem? Falando, times querem saber informações, é claro, mas para quais jogadores é o Combine? Isso é o mais importante. Vou dar um exemplo para vocês. Ano passado, Caleb Williams já era cotado para ser a primeira escolha geral há anos. Era um dos prospectos mais interessantes da faculdade desde que ele entrou na faculdade. Então ele não... O que ele ganha fazendo Combine? Ele pode até perder, mas ele não ganharia muita coisa. Pensa assim, você já vai ser o primeiro escolhido no draft. O que você ganha indo pro Combine? Todo mundo já sabe que você vai muito bem. E ele não fez os passes, por exemplo. Aí tem uma coisa importante. O Combine é um evento NFL, mas também tem o Pro Day da faculdade. Então, o Pro Day da faculdade é quando a faculdade recebe os scouts e técnicos da NFL para também fazer uma série de testes. Aí sim os jogadores muitas vezes fazem os seus testes lá. Mas quando esses caras já fazem o Pro Day, é muito comum eles não irem para o Combine. Esse ano, quais são os dois principais quarterbacks do draft? O Cam Ward de Miami e o Shedeur Sanders lá de Colorado. Eles já falaram que não vão lançar passes no Combine. Então a gente não vai ter tudo, né? A gente vai ter provavelmente medições, tamanho e tudo mais. Outra coisa interessante,
Tem jogadores que falam um peso e uma altura, mas seja por mudanças corporais ou por medição errada, é o Combine que vai dar uma visão imparcial disso, entendeu? Por quê? Eu vou dar um exemplo básico. Tem times que não selecionam quarterbacks com menos de 1,80. Cara, eu acho que o quarterback tem que ser alto. Fazer o quê? Isso também pesa bastante, né? Então tudo isso acontece no Combine da NFL. Só que o Combine nos últimos anos, por causa disso que eu falei de alguns jogadores importantes não quererem participar de alguns testes, ele infelizmente tem tido uma queda, basicamente é isso. Para quem é o Combine? Para quem não tem um valor posicional de draft tão alto assim, mas tem um atleticismo muito bom e essa é a chance de aparecer. Um exemplo que eu sempre uso, falei do Xavier Worthy, é um caso, mas um exemplo que eu sempre uso é o do DK Metcalf. O DK Metcalf não era muito cotado para o draft, mas ele era uma besta atlética. Alto, extremamente atlético, e ele fez um combine tão maravilhoso que os Seahawks selecionaram ele mais cedo do que ele iria, se não fosse o combine, e ele se mostrou um bom wide receiver. Então isso é o combine, é muito interessante e eu espero que você tenha gostado. Deixa o gostei, se inscreve, a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço.